Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bagagem de Mão. Eu sou a Sónia Justo e hoje vamos falar sobre passeios literários. Sim, porque os livros podem ser uma viagem e, neste caso, os livros dão origem a um passeio. Vamos falar com a Andreia Salvado, que já nos vai contar tudo. Podcast Bagagem de Mão, um podcast de Sónia Justo, com o patrocínio em Monte Seguros e o apoio à produção de Bank Cars. Olá, Andreia! Olá, boa tarde, Sónia. Muito gosto em voltar a ver-te. Olha, muito bem-vinda. A Andreia já, Obrigada. já participou, foi no Atona, no outro podcast, e Uhum. agora não podia deixar de te convidar para estares aqui neste podcast, no Bagagem de Mão, que é sobre viagens, porque os teus passeios são uma viagem no tempo, Sim, literalmente, não é? sim, é mesmo isso. Aliás, a ideia é mesmo essa. Os livros são, no fundo, o ponto de partida. Nós, quando viajamos, quer se viaje de avião, de comboio, há um ponto de partida, há uma estação, por assim dizer, ou uma porta de embarque. Aqui são os livros, portanto, as pessoas vêm às visitas, não com a obrigação de ter lido o livro, porque a ideia é efetivamente ou redescobrir ou até descobrir a Até obra, descobrir, não é? e sim, e o livro é o ponto de partida, no fundo, para pintar a época, para convidar à viagem no tempo e, sobretudo, para dar esta experiência imersiva de estar numa determinada época. Sim. Uh, E também porque, aqui para explicar também, porque eu já fiz acho que dois ou três passeios, sim, dois ou penso que três, três, acho que sim, foram sim, três. Sim, sim. foram três, foram três. E eu adoro, eu recomendo mesmo fazerem um Obrigada. passeio com a Andreia, porque a Andreia, e nós estávamos aqui a falar em off, e eu estava-lhe a dizer que a Andreia transmite uma paixão a contar as coisas, uma paixão por aquilo que faz, que passa para nós, aquele entusiasmo passa para quem está a fazer o passeio. E é muito interessante porque nós lemos um livro e depois temos a oportunidade de ir aos sítios, ir aos locais onde se passa a ação. E, Exatamente. e eu eh, não tinha lido nenhum dos livros antes de ir, e a seguir fui comprar os livros. Todos eles eu fui comprar o livro no mesmo dia. Da parte da tarde fui ao passeio de manhã e de tarde fui comprar o livro, porque Que realmente maravilha! foi. E no do passeio do Fernando Pessoa, até fui, porque na altura estava a decorrer a Feira do Livro e até fui à Feira do Livro, porque a Sara Rodi participou Uhum, exatamente. participou no passeio e eu depois, ela estava na Feira do Livro a dar autógrafos e eu até fui lá comprar especialmente para ficar com o autógrafo dela. Olha, e Sim, nós e começámos logo, desculpa, nós não começámos faz mal, não faz logo. mal. Começámos logo a falar de livros, que eu também sou, eu adoro livros, então daqui toda entusiasmada, e não te apresentaste, não te pedi para te apresentares. Ok. Então, para quem Não, não te conhece, sim, de forma diz. assim muito sucinta, eu sou professora, do ensino básico e secundário e faço também investigação. E isto, no fundo, isto foi um projeto que surgiu primeiramente direcionado mais para o público académico, no âmbito da investigação, e surgiu muito rapidamente, muito pelo entusiasmo que eu fui notando, nos amigos, como visitas, passeios para pequenos grupos, de amigos e depois de pessoas conhecidas. Portanto, isto, no fundo, é uma atividade paralela à minha atividade principal como professora. Um, Hoje em dia, portanto, eu já faço este projeto já existe desde 2012 e começou de uma forma muito artesanal, muito modesta, sem qualquer ambição em termos de projeção ou de visibilidade. E de facto, passados estes 12 anos, graças à boa vontade, ao apoio e também ao entusiasmo de muitas pessoas que têm participado ao longo dos anos, o projeto ganhou outra dimensão. Tu referias há pouco a participação da Sara Rodi, estes últimos, direi, 7, 8 anos, sobretudo a partir de 2015,
tive a sorte de receber mensagens de vários autores, cujos livros eram pontos de partidas para as minhas visitas, e a Sarah Roddy é uma delas, o Richard Zimmler foi o primeiro, e portanto a minha gratidão para com o Richard Zimmler é imensa. Aliás, eu costumo dizer que ele é o embaixador mais ativo das minhas visitas. Foi a primeira visita que eu fiz. Foi. Pois, porque desde 2015 até aos dias de hoje eu posso dizer que, graças ao Richard, não só portugueses, mas também muitos estrangeiros têm feito comigo o percurso da Lisboa Judaica, que se baseia no romance, aliás, no primeiro romance que ele publicou, O Último Cabalista de Lisboa, mas, por exemplo, a Isabel Stilwell também é uma autora com quem eu já desenvolvi 3 projetos, e mais recentemente foi muito giro e foi no Porto, com uma autora americana que já vive em Portugal há muitos anos, também muito amiga do Richard, que é a Janine Johnson Maia. Portanto, o facto de hoje em dia as visitas terem muitas vezes o livro, aliás, sempre presente, não é? Mas a participação O dos autor. autores permite também criar com os próprios participantes, sejam eles leitores ou não, uma relação muito especial, porque é a viagem no tempo e depois é também todo o percurso da criação literária, e descobrem-se histórias muito interessantes. Eu lembro-me que nesse percurso que tu fizeste comigo sobre a Lisboa de Fernando Pessoa, que é uma visita que já faço há muitos anos, e muitas, eu vou mudando os livros das visitas, porque às vezes, oportunamente, dá para ir mudando o livro, e esse romance da Sarah Roddy, que eu tinha descoberto há um ano e pouco, foi um livro que me tocou, que me emocionou verdadeiramente, e quando eu a contactei sem qualquer expectativa, fiquei verdadeiramente tocada pela genuína espontaneidade com que ela aceitou o projeto e ela Ela é ter uma vindo. querida. Ela é uma É querida. Eu já verdade, trabalhei com ela. Ela é sim. uma E querida. como tu disseste, ela ia nesse dia, ela tinha um dia preenchidíssimo, portanto, de manhã ela veio à visita, esteve com as Foi para a pessoas, Feira tirou do fotografias e depois ainda foi para a Feira do Livro. Por isso tem havido aqui um conjunto de sinergias muito boas que sustentam o projeto. Eu costumo dizer que o projeto, no fundo, 80% é esta participação muito variada, muito plural, porque vêm pessoas de todos os horizontes profissionais, e 20% é o meu trabalho. Porque efetivamente a minha paixão pode ser muito grande, mas quando a mensagem não passa, portanto o projeto não brilha. E brilha porque as pessoas o fazem brilhar. Sim, sim. Acho que também brilha porque tu tens esse entusiasmo tão grande, porque realmente é fascinante, é sério. Mesmo quem não, Obrigada. eu acho que mesmo quem não gosta de ler, se as pessoas gostam de fazer um passeio, se gostam de passear, é, é experimentar, porque, porque nós acabamos por ser. ah, não sei como explicar, mas talvez eu, quando faço um dos teus passeios, eu sinto que sinto-me imersa no livro, sabes? Sinto-me, entrei no livro, estou a viver aquela história. E é muito interessante. Depois estás nos locais. Olha, esta foi a casa onde o Fernando Pessoa viveu, ou foi neste sítio que estava lá o limoeiro do último cabalista de Lisboa. É, isso pá, é super interessante. Super interessante. Eu acho que aqui nós sabemos que as pessoas, há pessoas que gostam de ler, que leem muito, há pessoas que não leem, e está tudo certo. Atenção, não há Exatamente. nenhuma obrigatoriedade, mas o livro acrescenta esta magia, no fundo é a magia da palavra, não é? E eu acho que nos dias de hoje nós todos precisamos, miúdos ou graúdos, porque as crianças também, aos adolescentes, são sempre muito bem-vindos e vêm com alguma frequência também famílias às visitas. Aqui a ideia é também despertar, às vezes, as pessoas para um universo que não faz parte do seu cotidiano. Um, para quem não lê com regularidade, para quem não tem este contacto diário com a página do livro, uma vez que eu faculto às pessoas em papel um roteiro com excertos da obra, Exato. e ao longo do percurso esses excertos são lidos, são comentados, como tu explicaste muito bem. A ideia, no fundo,
sair daquilo que é a interpretação rápida daquilo que vemos. É um bocadinho descobrir, mas o que é que se esconde aqui, não é? Portanto, ir além do óbvio, sair um bocadinho daqueles caminhos que toda a gente conhece e surpreender as pessoas. Portanto, eu acho que o que surpreende as pessoas é às vezes perceber que locais por onde já passaram milhares de vezes, porque estas visitas que eu faço para o público em português são visitas a que vêm essencialmente pessoas aqui de Lisboa, arredores, mas também vêm às vezes pessoas de mais longe, da zona do Alentejo, do Porto. Portanto, é a magia dos lugares e depois perceber que as palavras também têm magia e, portanto, as descrições que são feitas, os diálogos que são criados pelos autores, mostram aquilo que é a riqueza que à primeira vista não salta aos olhos. E acho Sim. que isso é que tem feito o sucesso do projeto. Não é apenas andar por Lisboa e dizer que esta casa foi, ou este palácio foi construído no século tal e que aqui viveram estas famílias. Aqui é muito levar as pessoas a abrir as portas de universos a que nós não teríamos acesso, de um passado que está muito ligado ao presente, porque muitas vezes percebemos que muitas das histórias são histórias que nos tocam, que nos emocionam e que despertam em nós, no fundo, aquilo que há de mais bonito, que é a nossa capacidade em sentirmos empatia pelo outro, a solidariedade, a compreensão e a tolerância. E os livros que eu tenho escolhido ao longo destes anos, com nomes mais ou menos sonantes, porque a ideia é serem livros em português e de autores portugueses, ou então boas traduções, como é o caso dos livros do Richard Zimmler. Ele domina perfeitamente o português, mas na sua grande humildade, como ele diz, não se sentiria capaz de escrever um livro em português porque a primeira língua dele é o inglês. Mas verdadeiramente, e depois é também dar a oportunidade às pessoas às vezes de desconstruir certas ideias. Exatamente. Por exemplo, os passeios baseados nas obras do José Saramago, há muito aquela ideia que não corresponde forçosamente à verdade, que é demasiado complexo, codificado, e lá está, a tal viagem pelos lugares, que são lugares de histórias e de memórias, o contacto com o texto, leva as pessoas por vezes a pensar, olha, eu não gostava até então, mas vou voltar a ler, ou pelo menos vou ler alguns certos, e vamos ver o que é que acontece. E muitas vezes acontecem coisas bonitas. Olha, e como é que tu escolhes os livros ou os passeios? Tu tens sempre os mesmos passeios ou vais acrescentando, vais modificando? Como Os é que. passeios têm evoluído muito, é assim, há visitas que forçosamente, para dar um só exemplo, desde 2012, por exemplo, a Lisboa de Fernando Pessoa é uma visita que eu faço com alguma regularidade. O último cabalista de Lisboa, que eu já faço há mais de 12 anos, todos os meses tenho que ter essa visita na agenda. Isto parece incrível, mas a verdade é que, passados 12 anos, continua a haver muitas pessoas interessadas. E atenção que o Richard Zimmler tem publicado imensos livros ao longo destes 12 anos. Portanto, geralmente há visitas que se tornaram icónicas e que eu repito desde 2012 que têm estado com muita regularidade na agenda ao longo de cada ano. Depois vão surgindo sugestões, portanto, as grandes novidades que têm havido até então foram sugestões de leitores. Pessoas que me dizem, olha Andréia, saiu este livro do Tiago Rebelo, O Bichinho de Contas, era tão giro fazer uma visita a partir deste livro. Ou então, por vezes, são os próprios autores. Por exemplo, com a Isabel Stilwell, quando ela lançou o penúltimo livro, o Filipe I, O Rei Eu Maldito, adoro, adoro, adoro os livros dela. Eu adoro uh, romances históricos e eu já adoro. tinha feito duas visitas com ela, uma em Queluz, baseada no romance de Dona Maria I, e outra Estou a ler agora, estou na que é Maria fantástico. Primeira. E a outra que eu tinha feito com a Isabel tinha sido no Palácio Nacional da Vila de Sintra e baseava-se na Filipa de Lencastre. E então, em conversa, em troca de mensagens, surgiu esta ideia, de fazer então uma visita, sobre o Filipe I,
Portanto, geralmente as novidades que têm havido resultam essencialmente destas partilhas e por vezes é uma descoberta minha, um livro mais recente e que me suscitou um interesse particular e eu comecei logo a imaginar como é que se poderia materializar a visita. Portanto, é muito fruto, é uma dinâmica de interação que é grande entre as pessoas, como eu chamo, os habitués, que vêm muito regularmente às visitas, e os autores que se têm associado ao projeto. Sim. É muito interessante, muito interessante. E eu fiz, e essa que fiz depois com a Sara, que também foi a Sara, depois é realmente, acaba por ser muito interessante porque nós podemos perguntar uma série de coisas, não é? Quer Sim, dizer, a Sara também estava disponível para isso. O que é que ela pensou naquele momento, quando escreveu aquilo, o que é que se baseou, não é? É exatamente. muito. E como é que tu preparas as tuas visitas? Quer dizer, tu agora quer dizer, já fazes isso há muitos anos, não é? Essas que tens sempre, já que já está. Essa é uma boa pergunta. Acho que hoje em dia, passados 12 anos, a maioria das pessoas que conhecem o projeto têm uma noção muito clara do investimento que está por detrás. Como eu disse, eu sou professora, portanto, eu já dou aulas desde 2003, e tenho, portanto, já uma base em termos de estudos literários, que é bastante sólida. Pois é claro que a parte da investigação ajudou-me, no fundo, a consolidar e, sobretudo, a procurar aquela documentação que não é tão convencional e que requer muitas, muitas horas, fechada em bibliotecas, em gabinetes, a analisar todo o tipo de documentação que se possa imaginar, desde mapas, teses, livros, material muito variado. Um, por isso, as pessoas às vezes não têm noção, eu própria não consigo quantificar, porque, por exemplo, sei lá, a visita que eu faço em Mafra, sobre o memorial do convento, nos Passos de Baltasar e Pelimunda, uma visita que eu já faço há muitos anos. Contudo, de ano a ano, estão sempre a sair publicações em revistas de crítica ou documentários. Eu tento ir sempre acompanhando, mesmo conferências, palestras que possa haver, exposições relacionadas com as obras ou com a temática central das mesmas. Eu faço esse trabalho, diria quase que diário, de ir acompanhando, de tentar abrir novos caminhos. Por isso, lá está, é um trabalho que já vem de há mais de 12 anos e, no fundo, é a minha biblioteca que se vai construindo, atualizando para tornar mais rica a visita e, sobretudo, para as pessoas, para mim é muito importante as pessoas terem noção que saem daquela visita, geralmente por norma são 2 horas, 2 horas e meia, porque às vezes há muitas perguntas e as pessoas estão muito entusiasmadas, e ter esta noção que as pessoas, passado aquele tempo, saem contentes e, sobretudo, com aquela sensação de valeu a pena e não vimos passar o tempo. Portanto, para mim é o mais importante. E neste momento, como o projeto já tem alguma visibilidade, eu percebo, sem as conhecer, mas alguns comentários, observações, perguntas, que certas pessoas são especialistas em determinadas áreas, não é? Ainda este sábado eu fiz uma visita sobre Camões e tinha uma professora da Universidade Católica que é uma pessoa especialista em estudos Essa por camonianos. acaso, essa gostava de ter ido, Foi muito, muito bonita, mas foi que eu muito bonita gostava, porque mas efetivamente, eu também não conseguia, que mas vou estava a repeti-la em trabalhar. setembro, muito Sim, porque provavelmente ficaram pessoas em lista de espera. tenho Portanto, muita curiosidade. eu vou ser muito honesta. Isto resulta, primeiro de tudo, é fruto da minha formação académica e depois desta paixão continuada, alimentada, por assim dizer, por um estudo que é muito regular em termos de pesquisa e em termos de consulta de várias fontes. Sim, acaba por ser, é uma preparação contínua, não é? Sim, sim.
E Acho que se assim, assim não fosse, o projeto não tinha continuado, ou seja, se as sim, pessoas acabava tendo por em morrer conta, no tempo, não é? penso que sim, penso que sim, e as pessoas podiam ficar com a ideia de é mais do mesmo. E não Sim. pode ser mais do mesmo. As pessoas pagam um valor, não é só a questão depois também do valor monetário, é o valor do É o tempo, tempo, sim. não é? Muitas vezes convidam ou um amigo, ou a família, ou os filhos, e tem que valer a pena, tem que ser é uma experiência cultural. Eu agora Sem tenho dúvida. percebido muito Sim, isso. sim. Olha, e a do Camões, qual é que é o livro? A Ah, do Camões, desta vez eu decidi dar voz e vida ao próprio autor, foram os Lusíadas, ok, e no roteiro eu selecionei também alguns poemas da lírica de Camões, portanto eram, no total, creio que eram 6 certos, 4 dos Lusíadas e dois, um soneto e uma cantiga de Camões, portanto eu já tinha feito com base noutros livros de teóricos, por exemplo, o livro da Maria João Fialho, não, da Maria João Lobo de Carvalho, assim é que é, perdão, Até que o Amor Me Mate, que é um romance brilhante sobre a vida de Camões e a epopeia, a odisseia da sua ok. vida, Então recomendas esse? É porque eu quero ler recomendo. algum livro sobre Camões. Sim, esse é um romance e ela faz a contextualização histórica, a pintura de época é feita de facto de uma forma brilhante. Ok, então já tenho mais um livro para comprar. Ok, muito bem, muito bem. Olha, e se alguém quiser ir num passeio teu, como é que faz? Como é que Então é assim, pode, se pode inscrever? Como é que funciona? é tudo muito fácil. Eu tenho uma agenda mensal. Eu, neste momento, faço 2 passeios por mês, geralmente é ao sábado ou ao domingo. E eu tenho uma mailing list em que as pessoas que constam da mesma recebem, todos os meses, geralmente uns dias antes do fim do mês, a agenda para o próximo mês. A divulgação da agenda é também feita nas redes sociais do projeto, We Go Lisbon, no Instagram e no Facebook, e às vezes, quando eu cumpro com o prazo do envio, que nem sempre é o caso, a Agenda Cultural de Lisboa também faz essa divulgação. Ok. Eu também vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição, também vou deixar os links todos para as redes sociais. E tens site? Obrigada. Tens site? Não, o site, quer dizer, eu tenho um site, mas o que é que eu tenho que não acaba por não estar atualizado, porque muito honestamente 99% das pessoas que me têm contactado, sejam portugueses, sejam da Nova Zelândia, da Austrália, vou ser muito sincera, isto tem funcionado muito pelas redes sociais e sobretudo pelo passa-palavra. Ok. E cheguei à conclusão, chegamos à conclusão, porque eu tenho mais pessoas que me ajudam a pensar e a estruturar tudo isto em termos, por assim dizer, de divulgação, que o site não fazia assim tanto sentido, porque hoje em dia é tão fácil clicar numa Sim, página de no Facebook ou numa Instagram. página de Sim. Instagram, sim. Portanto, o site ele existe, mas a verdade é que não é uma aposta. Ok, ok. Então, mas no Instagram, que toda a gente tem, Sim, e é muito sim, mais fácil, não é? penso que sim. Olha, estamos a chegar ao fim. Gostei muito da nossa conversa, passa sempre num instantinho. Sou, Verdade. sou super fã dos teus passeios, já sabes, já te tinha És dito. sempre muito bem-vinda. Agradeço muito a tua presença e os comentários, sobretudo os artigos, descritivos que tu tens elaborado, sempre com muito detalhe, com muito rigor e que acabam também por ser uma pintura, daquela visita. Portanto, obrigada pelo Obrigada. trabalho que tens feito. Sim, eu gosto muito de história e os romances históricos eu adoro porque Que bom. levam-nos para aquela época, não é? Para aquelas épocas e conseguimos conhecendo a história, conseguimos compreender melhor o presente também, Sim, muitas vezes. não é? Olha, muito obrigada pela Obrigada tua eu. participação.
Quanto a vocês, espero que tenham gostado. Eu volto na próxima semana com mais um convidado e mais um tema. Até lá, bons passeios, boas viagens. Vão ver as redes sociais da Andreia, porque vale a pena. Inscrevam-se nos passeios, não se vão arrepender. E se têm amigos que gostam de ler, mesmo os que não gostam, mandem este vídeo que vai ser uma mais-valia. Obrigada, Andreia. Obrigada, eu. Beijinhos. Obrigada. Beijinhos, muito obrigada.